Começa agora o programa Fala Doutor. No estúdio da Univesp TV, jovens doutores falam sobre seus trabalhos de pesquisa e contam o que descobriram em seus doutoramentos. Carolina, o título da sua tese é Experiência Rave entre o espetáculo e o ritual. O que você estudou exatamente no seu doutorado? Eu estudei como essa prática, que se popularizou nos últimos 15 anos, que o festejar rave tão peculiar, que ele guardava de possibilidades, de riscos, de conhecimento social. Porque, na verdade, a ideia de experiência, então, ela é abordada a partir de dois recortes. Primeiro é a experiência sensorial, física, o universo que a rave constrói, a brincadeira que ela está propondo. E, num outro recorte, eu entrevistei os meus colegas, que na década de 90 iam e faziam as raves no Brasil. Hoje em dia já não vão mais nessas festas, são produtores de vídeo, são doutores, já não participam e não vão mais nas festas, mas o que ficou para eles de conhecimento? Então, experiência no sentido de conhecimento incorporado, essa geração que fez e foi nas raves já não vai. O que é essa experiência hoje, ter ido nas raves? Você chama atenção no seu trabalho para 3 momentos que começaram a despertar seu interesse para a pesquisa. 3 festas, correto? Uhum. E você cita a presença nessas festas de indígenas. Eu queria entender um pouco dessa questão, como isso te chamou a atenção, o que exatamente te chamou a atenção nisso e que festas foram essas? Daí eu preciso falar um pouco da minha história e foi um bom caminho reconhecer minha própria história nesse processo. Então, eu fazia e ia em festas também na década de 90. Então, a gente aqui em São Paulo descobriu e inventou um pouco o modo de fazer festas de música eletrônica nos sítios afastados. E tinha um certo grupo que ia nessas festas. Mas logo depois, terminei uma faculdade, eu tive filho, casei. Só que para voltar para a universidade, eu queria muito continuar estudando antropologia. Me interessa muito a antropologia. Eu pensei em prestar um projeto, apresentar um projeto de pesquisa sobre as raves. Por quê? Porque, dadas as condições, eu não tinha como fazer pesquisa com nenhum grupo indígena muito afastado. E eu ainda acreditava que as festas, que esse modo de festejar, ele tem várias questões antropológicas interessantes que deveriam ser melhor estudadas e exploradas. Por conta já da intenção de fazer uma pesquisa sobre as festas, eu voltei a ir a algumas festas, como trabalho de campo mesmo, não mais com meu grupo de amigos para me divertir. E eu levei um susto, porque de repente eu encontrei indígenas participando da festa, de modo bastante recortado, Apresentações de corais indígenas, um convidado fazendo uma apresentação, um espetáculo como se fosse um ritual. Isso me intrigou demais. Eu falei, meu Deus, indígenas na festa rave. Por que a festa rave? Ela é peculiar por se apropriar de tecnologias muito próprias da nossa sociedade industrializada, capitalista do final do século XX. Então, é emblemático da festa rave a música eletrônica, que só é produzida por computadores, por equipamentos eletrônicos disponíveis, que continuam mudando, mas assim, possibilidades tecnológicas. A música eletrônica se faz por possibilidades tecnológicas. O consumo de psicoativos em formas de cápsulas, como êxtase, ou psicoativos sintéticos, as cores fluorescentes, que embora a gente encontre na natureza, essas que nós usamos nas raves, elas são de processos industriais, popularizados só a partir da década de 80. Então, como é que essa festa, que se vale de tecnologias de ponta da sociedade industrializada, que sentido tem esse convite ao indígena e essa brincadeira com esse imaginário do indígena? O que as pessoas estão querendo convidando esses índios? O que as pessoas estão evocando quando se vestem como indígenas e brincam e falam que estão ali fazendo o ritual?
Essa foi uma questão que foi uma primeira inquietação que disparou a pesquisa. E você encontrou respostas para essas inquietações? Eu não sei se respostas definitivas, mas eu consegui desenvolver melhor essas inquietações, pelo menos. E como se encontram esses dois universos, do indígena e da sociedade pós-industrial, talvez, com todas essas questões amparadas fortemente na tecnologia? Por que essa busca de contato? Então, alguns ravers, vou chamar aqui, as pessoas que vão nas raves, não necessariamente as pessoas, porque ela não é uma identidade consolidada, né? Mas as pessoas que estão neste momento, né, em alguma época frequentando as raves, há várias delas que estão falando em resgates, né? Há inclusive alguns DJs que falam que a rave resgata a brincadeira de dançar, o contato com a natureza, o transe através da música e da dança. Esse já é um discurso que se refere ao imaginário indígena, ao nosso imaginário sobre o indígena. Então, a questão se desenvolve na pesquisa percebendo que a rave, uma festa, um modo de festejar absolutamente espontâneo, quer dizer, ele explode, ele é criado no final da década de 80, se populariza na década de 90, mas ele é absolutamente espontâneo, né? Funda-se um jeito novo de brincar, de fazer festa com música eletrônica, com psicoativo sintético, no meio do mato, valendo-se de cores fluorescentes, e muitas vezes é acionado, justificado como um resgate de algo que estaria se perdendo. Se a gente olha com cuidado, quem vai nas festas raves, vê-se que são pessoas, todos moradores de grandes cidades, né? Somente explode como prática de grandes metrópoles mundiais, em Londres, em São Paulo, em Paris, em Berlim. Na história do Brasil, a festa rave, o modo de festejar rave, demorou para fazer sentido no Rio de Janeiro. São os paulistanos. Porque lá já há uma relação com a natureza mais próxima que São Paulo. E parece que sim, tudo indica que sim. Hoje em dia você tem festa, tem grupos que fazem, mas por toda a década de 90, os grupos aqui do Brasil tentaram organizar raves no Rio e não dava tão certo. Rave é uma coisa de paulistano. Quem no Brasil fazia festas raves e frequentava as festas eram os paulistanos. E depois vem Campinas, e depois vem Porto Alegre, vem grandes cidades, né? Vem Brasília. Muito bem, então quem está fazendo as festas são moradores de grandes cidades. E os frequentadores elogiam a possibilidade de sair da cidade e ficar descalço, e deitar na grama, e de ficar de papo pro ar, e dançar, e ver o sol amanhecer, né? Quanto tempo a gente não via mais o sol amanhecer? Era sempre um lugar fechado, de um lugar fechado para um outro lugar. Aqui não, aqui eu deito com meus amigos na grama, eu brinco a hora que eu quiser. Então, assim, uma noção de resgate que me parece, a tese é sobre isso. Como isso está relacionado ao imaginário de longa duração da nossa sociedade industrializada, tecnológica, né? Existem autores que vão mostrar como a ideia do campo e da cidade, eles são pares complementares, articulados historicamente de modos diferentes, mas parecem guardar estruturas de sentimento. Então, desde a época grega, da cidade grega, a cidade está ligada à imagem, a ideias, a sentimentos de atividade, de iluminação, de produção, enquanto o campo pode ser bucólico ou outras formas de campo, tem a ver com uma ideia de modo de vida natural, modo de vida primário, relações primárias, amorosas. Na verdade, a ideia do campo, da cidade, da fazenda, guarda utopias, né? É o jardim encantado. Então, tem formas históricas que isso vai se transformando, mas é o jardim. A brincadeira do campo tem a ver com todo o imaginário de primário. E o indígena entra como um dos elementos que estão sendo articulados na construção dessa experiência e desse imaginário. Então, quando os grupos saem da cidade de São Paulo para brincar, de fazer festa no meio do mato, numa praia deserta no Brasil,
Porque no Brasil é sempre no meio do mato rave. Se não, é uma festa em clube, é um evento de música eletrônica, um festival, mas não é rave. Rave é em sítio. Rave é festa de sítio. Rave é festa de praia. Festival, rave, é no meio do mato. Assim, geralmente em lugares desconhecidos, porque tem a brincadeira de achar e de explorar, de se apropriar dessa natureza. Então, se está articulando mais do que resgatar algo, se resgata aí todo um mito da nossa sociedade, se brinca. Em uma performance da festa que brinca de novo de virar índio. Eu fico pensando se nessa experiência, quanto que há de provisório, talvez característico da própria sociedade onde está se tentando fazer um contraponto. Pensando no que você escreve, relatando a experiência, quando as pessoas, na verdade, não tinham muita ideia de que tribos eram esses índios, na verdade, havia uma incompreensão, um interesse específico em um dado do ritual indígena. Enfim, a festa acaba trazendo um pouco da característica dessa sociedade, uma certa, eu não quero chamar de superficialidade, mas enfim, uma coisa mais imediata, não tão profunda. Dá para enxergar isso ali? Dá. É um modo de ver, né? Existem pessoas que criam relações bem diferentes com os indígenas que são convidados para festas de forma bastante regular ultimamente. Os indígenas são convidados para as festas raves no Brasil a partir dos anos 2000. E desde então se estabeleceram relações diferentes, mas no começo, e isso me perturbou um pouco, era como apenas a presença do indígena já era suficiente para os ravers. Ai, que índio bonito, ai, que índio bacana. Só que, peraí, existem grupos muito diferentes de indígenas do Brasil, com tradições bastante diferentes, com linguagens e com ritualísticas e com situações políticas bastante diferentes. Então, eu ficava bastante perturbada, que eles não se interessavam pela peculiaridade, me parecia que não estavam compreendendo a peculiaridade de quem estava sendo convidado. Que lugar é esse, que esse grupo poderia, o que essa pessoa poderia ocupar na festa. Era índio, tinha cocar, dançava, estava junto, parecia ser suficiente. Isso me perturbava. E o que me levou a crer que, na verdade, aquele indígena estava sendo convidado muito mais como uma alegoria do indígena do que como uma pessoa. Ainda que atualmente, depois de 10 anos, que alguns grupos têm convidado regularmente, outros grupos indígenas, se estabeleceram outros diálogos, outras conversas. Mas o que eu trabalho, o que o estudo me levou a pensar, e daí, eu acho que eu trago um pouco da ficção, né, de todo o trabalho científico, porque não é a verdade toda, não é a melhor história, mas é uma história possível, que ajuda, talvez, espero que ajude a gente a pensar as festas raves. Então, como é que essa tribo global, e daí é interessante que você comece a juntar quantos elementos os frequentadores das festas raves estão articulando, que tem a ver com o imaginário do campo, do indígena, da criança. Então, muitos ravers, né, principalmente quem vai nas festas de trance, se autodenomina de tribo global, em inglês, global tribe. Muito do linguajar das raves é inglês. Isso eu acho que diz sobre a nossa sociedade globalizada. Se chamam de tribo global. E mais do que se usarem adereços indígenas, cocares, tangas, e falarem que estão brincando na floresta como faziam os indígenas, né? Vão fazer o ritual no meio da floresta com música, para entrar em transe, para conexões intergalácticas, nesse caso, mas como indígena, para conexões com com o cosmos em si. Um significar o cosmos, né? A dança, a brincadeira, a festa, o ritual, tem esse propósito e de fato, essa eficácia social de ressignificar o cosmos. Nesse caso, a gente está falando de uma tribo global, de pessoas que viajam entre nações, entre países completamente diferentes para fazer essas festas. Né? Há um fluxo internacional imenso de pessoas que vão nas festas raves. Então, muitos brasileiros que vão para Portugal, vão para vários países no mundo. A gente tem festivais no Brasil com presença de gente de mais de 30 países diferentes. Algumas vezes dá essa impressão que se fala mais inglês do que português nos festivais.
por ser ali um espaço internacionalizado, né? Então, essa é a tribo que se denomina global. Para você, como antropólogo, observar um grupo dessa maneira, é muito diferente pelas características desse grupo do que se você fosse observar um grupo indígena, por exemplo, ou um grupo numa metrópole. Pela característica transnacional, muda o fazer antropológico ou é possível, ainda que com essa característica própria, você aplicar de alguma maneira o mesmo olhar e conceituar antropologicamente? A gente tem um certo cuidado, eu acho que a antropologia ela é cuidadosa com isso, para não tomar o grupo como um dado já. Eles estão lá. Mais interessante é a gente pensar por que eles se agrupam, como se forma como grupo. Isso que interessa. Por que essas pessoas se reúnem? Porque elas estão... Que motivações, que intenções, que práticas faz essas pessoas se encontrarem, estarem juntas, por vezes se autodenominarem com um nome próprio, né? Criarem um sentimento, uma experiência coletiva, de fazerem parte de algo que compartilham. Isso é o mais interessante do que chamar eles, os ravers, vamos ver como eles são e categorizá-los ou caracterizá-los, colocá-los em pequenas caixinhas. Isso não dá conta. Há muito tempo, esse tipo de trabalhar não dá conta mais das práticas humanas, sociais. Então, interessa mais para a antropologia pensar em agrupamentos. Por quê? A festa é isso. A festa, as raves, sim. As raves se tornam um motivo de agrupamento das pessoas e de autoidentificação e de olhar um para o outro, se sentirem um igual ao outro, ainda que sejam pessoas com histórias muito diferentes, de línguas diferentes, com situações socioeconômicas, por vezes, bastante diferentes. São histórias que na festa se encontram e na festa se reconhecem como gente. E como gente que fazem parte de uma mesma coisa, da festa. Chamar eles de tribo global já é um recurso teórico, né? Porque o que importa é que eles estão juntos ali brincando. Eu sei que desculpa, mas uma das características que talvez se diferencie de outro tipo de festa, das raves, muitas vezes o tempo de duração. Além das pessoas viajarem distâncias longas para participar da festa, algo que é um dado da nossa atual sociedade, as festas muitas vezes duram, por exemplo, uma semana. Isso também está conectado com essa diferenciação do atual, da sociedade tão acelerada. Enfim, você estender a permanência na festa é uma maneira de se contrapor ao ritmo acelerado das coisas do cotidiano? Eu acho que tem isso, tem esse lado da festa ser um lugar extra-cotidiano, anti-estrutural, quer dizer, não é mais a lógica do trabalho, não é mais a lógica da obrigação que é instaurada pela festa, mas isso é peculiar de todas as festas, em várias culturas diferentes. Tanto essa duração, às vezes maior, outras vezes festas menores. Então, se a gente observar os trabalhos da etnologia indígena na região amazônica, a gente percebe que existem festas muito diferentes, com propósitos muito diferentes. Há tipos diferentes de festa. Então, há festas que mobilizam o âmbito familiar dos colegas, dos parentes mais próximos e tem uma duração menor. Tem festas que mobilizam tribos, aldeias, vizinhas que só se encontram na ocasião dessas festas e daí são festas que duram dias seguidos também, né? Então, são festas que têm repercussões e funções ritualísticas diferentes. Eu acho que a rave pode ser pensada a partir desse mesmo modo de olhar. E, de fato, a festa, e também todas as culturas, é o espaço da permissividade ao exagero, às inversões, à quebra de tabus, ao fazer nada, ao desperdício. Então, a festa é abundante. Né? A festa, assim, se desperdiça comida. Nas festas, se desperdiça tempo. Porque não é o tempo, não é o espaço social cotidiano. Ele é de propósito, ou ele se faz a partir dessa relação oposta, invertida, contrária ao cotidiano. Você, no seu trabalho, diz que a pesquisa propõe lançar luz sobre a experiência do festejar rave, focando nos planos de conflito e no seu inacabamento.
O que é inacabamento? Inacabamento são questões assim que a gente não pode resolver, né? E pensar como as práticas humanas, elas são inacabadas. Menos do que tentar explicar o festejar rave, eu levantei algumas questões que me perturbavam, que me traziam alguma inquietação, procurei pensar sobre elas, mas não concluir sobre elas. E ter um olhar atento a como as práticas, elas guardam possibilidades não realizadas, mas não porque não se realizaram que a gente vai jogar fora. É preciso registrar, é preciso olhar com cuidado essas possibilidades que estão sendo levantadas, né? Então, um exemplo, muitas das festas raves, você tem um olhar, você tem questões que estão sendo, pessoas que estão usando demais psicoativos, né, exagerando. Então, você tem imagens de fato, experiências do exagero, que são, inclusive, criticadas por muitos dos presentes, né? Então, ali é um risco, há uma articulação, a brincadeira histérica, por vezes, de alguns grupos, o lugar do gritar, do brincar, do ir e voltar. Ao mesmo tempo, quer dizer, há olhares que podem denunciar facetas, mas não é porque existe essa faceta que você tem que jogar outras fora, nesse sentido do inacabamento de tantas outras que podem vir a ser construídas pela festa. Como você tem pessoas também num capricho, numa brincadeira da festa, de ensinar a compartilhar, de distribuir o amor. Falar, olha, aqui a gente está para estar junto, há projetos de redução de danos nas festas. Então, é esse cuidado que eu procurei ter em não explicar a festa. Isso é uma questão da antropologia, de maneira geral, de um determinado segmento da antropologia, e se apresenta também como um contraponto a um discurso científico positivo, por exemplo? Sim, isso é bastante peculiar, assim, dentro da antropologia. Não é um modo de fazer tradicional ou mais popular, eu diria, né? Isso está dentro de uma tradição que começa na década de 80, de uma possibilidade de uma crítica ao próprio discurso e aos efeitos do discurso da antropologia sobre o outro. Há toda uma crítica de como a antropologia serve, inclusive, a propósitos colonialistas dos países europeus, né? Como a produção do discurso antropológico produz também situações coloniais, né? Situações de submissão colonial, de poder, há relações de poder aí que saibam antropologia ou não, podem ser articuladas com o discurso científico. Então, é um processo de ter conscientização sobre os efeitos do seu discurso científico, que foi chamado, então, de antropologia pós-moderna. E dentro dessa linha que já se abriu, que já também se estabilizou, eu e um certo grupo na USP, o Núcleo de Antropologia, Performance e Drama, coordenado pelo professor John Dowsey, nós temos experimentado possibilidades de uma antropologia benjaminiana, inspirado nos textos de Walter Benjamin, olhar para o que não foi dito, olhar para os ruídos, mais do que para as afirmações e para os discursos, para os silenciamentos, para as rasuras, para as montagens das práticas e do discurso antropológico. Então, há uma preocupação, sim, teórica bastante peculiar nesse modo de construir esse texto da tese. E é aí que entra a sua escolha por construir a tese em ensaios. Você ampara justamente no pensamento do Benjamin e também do Adorno essa ideia de construir a tese em ensaios e em um vídeo também, é isso? Sim, sim. Foi uma solução que eu encontrei para não construir uma grande explicação sobre o assunto, fechada, que concluísse, que pusesse ponto final, né?
E há uma brincadeira aí, né, também de desmontar um pouco a tradição da introdução, dos capítulos no meio, da conclusão da tese. Então, eu fiz alguns ensaios que têm alguma independência. É claro que eles estão em uma certa ordem, eu montei eles numa certa ordem, mas podem ser lidos em ordens diversas, eles começam e terminam com uma temática. Muitos falam sobre o mesmo assunto, só que de modos diferentes. Então, eu brinco que é um jogo, é como se fosse um caleidoscópio a tese, como se fosse um jogo de espelhos, em que um ensaio ilumina o outro de uma forma própria. Nesse jogo de espelhos, eu aproveitei o uso do audiovisual, que foi uma experiência bastante interessante também. Ele não estava dentro de uma proposta benjaminiana, mas foi uma necessidade que eu achei, foi um recurso que eu achei nesse caminho. Eu tive que aprender a usar a câmera de vídeo, eu nunca tinha feito um filme na vida e, de fato, é uma linguagem peculiar, o audiovisual. Isso me fez pensar me fez refletir, me fez estudar sobre a diferença e a peculiaridade aí das linguagens diferentes para serem usadas num discurso científico também, né? Ou seja, não é meramente ilustrativo, ele compõe a reflexão. Ele compõe a reflexão e ele tem uma propriedade. Quer dizer, o ensaio audiovisual tem características e tem possibilidade de abordar alguns assuntos e temáticas que o ensaio escrito não tem. E o ensaio escrito tem possibilidades críticas que o audiovisual não necessariamente terá. Eles são suportes sensíveis completamente diferentes, eles são suportes intelectuais diferentes que podem ser complementares, mas não necessariamente numa ordem crescente, numa ordem organizada, porque eu acho que eles são mais frutíferos se a gente pensar a independência de cada um. Carolina, para terminar, eu queria te perguntar como o teu trabalho, a tua pesquisa contribui para a antropologia, para a reflexão intelectual no Brasil. Bom, espero que contribua primeiro como uma experimentação de um outro modo de narrativa antropológica que não se pretende ser modelo, que não pretende propor algum parâmetro específico, mas que valha como crítica sobre possibilidades de formas de fazer, de produzir conhecimento, sem necessariamente usar, quer dizer, não dependente de padrões tradicionais, porque mais importante é a gente pensar que o objeto ao que a gente se dedica, a gente se deixar contaminar por ele e aprender com ele, até que isso contamine a própria linguagem antropológica, né? Eu espero que isso ajude a sociedade interessada a esclarecimentos, né? Porque não há nada melhor do que a gente estudar e saber melhor sobre o que acontece, as práticas, do que apenas falar, condenar ou mesmo elogiar. É preciso ter quanto mais claro os riscos que estão sendo articulados, os riscos que estão sendo assumidos para que possibilidades possam ser abertas, né? E valorizar e perceber essas possibilidades, o quanto elas podem ser frutíferas. Somente isso, somente esclarecer, porque se por vezes eu vejo alguns jovens deslumbrados com as festas e alguns pais assustados com tudo isso, talvez o trabalho sirva para debater, para reconhecer, para tranquilizar e para orientar cada um deles, pais e filhos. Muito obrigado. Termina agora o programa Fala Doutor, produção da Univesp TV, canal da Universidade Virtual do Estado de São Paulo.